Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 20 de janeiro, estamos com um alimento diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança, esse é o volume 4. Cuidado para não ser desqualificado. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 13. Cristo, a pedra espiritual que nos segue. Ó Senhor Jesus, nós precisamos tocar bastante em Cristo, né, Senhor Jesus, porque Ele está conosco, né, todo o tempo. E para isso a gente precisa exercitar o nosso espírito. Pelo exercício do espírito, a gente vai, né, o Senhor vai nos concedendo um espírito de sabedoria e de revelação. A gente vai obtendo, né, mais daquilo que vem de Deus, mais da sua vida divina. Senhor Jesus, revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar dentro da sua palavra atual, sua palavra profética. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver, levar isso para outras pessoas como vida. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai ter um discernimento, né, da sua vontade na nossa vida e também para a gente levar isso, né, com realidade para outras pessoas, né, cumprindo assim a vontade de Deus, alcançando mais pessoas, alcançando mais dos seus filhos. Que Ele nos abençoe, né, com o bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 5, versículo 13. Senhor Jesus, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Ó Senhor Jesus. Capítulo 6, versículo 10. Senhor Jesus, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2, 3, o 9 e o 15. Senhor Jesus, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros da meretriz? Absolutamente não. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Senhor Jesus. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Valorizar a palavra de Deus e conhecê-la com profundidade. Ó Senhor Jesus. Nesta semana, discorreremos sobre a importância de sermos constituídos com a palavra de Deus, sobre o reino de Deus e o reino dos céus, e também sobre Cristo, como nosso alimento e bebida espirituais. Ó Senhor Jesus. A vida cristã é uma maratona, iniciada no momento em que recebemos o Senhor Jesus e fomos batizados. Paulo não queria que fôssemos ignorantes a esse respeito, por isso disse: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. É interessante notar que nesta epístola, Paulo faz muitas indagações aos coríntios. Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Ó Senhor Jesus, você sabia que a fonte de muitos problemas na igreja, no matrimônio, no relacionamento com Deus e com os homens, é o desconhecimento da palavra de Deus? Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Isto é um alerta para nós. Hoje, infelizmente, há muitos cristãos que não conhecem a Bíblia. É por essa razão que há tantas ofensas a Deus, a seus mandamentos e aos princípios divinos. Ó Senhor Jesus. Querido leitor, não seja um desconhecedor da palavra de Deus. O Senhor nos deu a Bíblia
Portanto, leia e estude as Escrituras, bem como os livros espirituais. Saia da superficialidade. Paulo disse aos Hebreus que o alimento sólido é para os adultos. Busquemos o crescimento e amadurecimento de vida, mediante a leitura da palavra de Deus. Podemos utilizar ainda ferramentas que nos ajudam a compreender a Bíblia, como a leitura de livros espirituais, como o alimento diário e os livros do programa Livro na Minha Mão. Dessa maneira, você terá intimidade com Deus e Ele lhe revelará a sua vontade. Lembremos que o próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar por sua vontade. Mas como podemos conhecê-la? Por intermédio de sua palavra. Ó Senhor Jesus! O conhecimento da palavra de Deus mudará a nossa vida. Nós nos tornaremos o sal da terra, não um sal insípido, um sal que perdeu o sabor para que nada serve, mas teremos a capacidade de salgar o ambiente para eliminar todos os germes, todas as bactérias. Dessa maneira, seremos usados como fator de mudança na vida de outras pessoas. Ó Senhor Jesus, que sejamos aqueles que valorizam e amam a palavra do Senhor, pois essa é a característica de um vencedor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a gente precisa de fato tocar na palavra de Deus, ser conhecedores da palavra, mas com profundidade, não superficialmente. Quando a própria palavra a gente já leu nas semanas anteriores, nos mostra ali que se a gente de fato se acha conhecedor de alguma coisa é porque a gente não conhece como convém de fato saber. Senhor Jesus, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então esse saber é um conhecimento edificante, é um conhecimento que traz proveito para todos. Não é um conhecimento para discutir, não é um conhecimento para julgar, mas é um conhecimento para mudar a nossa vida e fazer de nós um fator de mudança na vida das pessoas. Por isso que a gente está entrando nesse novo volume do alimento diário, esse alimento diário dinâmico, mais 4 semanas, e esse alimento diário ele tem o título principal, cuidado para não ser desqualificado. Mas que nós prestemos atenção, não é para você falar para o outro, cuidado para você não ser desqualificado, hein? Não, é para você falar para você mesmo. Cuidado, precisa tomar cuidado para não ser desqualificado. Paulo tinha essa preocupação de pregando a palavra, sendo fiel ao Senhor, levando a palavra para muitos, mas ele mesmo não cumpria a palavra no seu viver, não viver de maneira agradável a Deus. Então ele podia qualificar muitos, levar muitos a crer, mas ele mesmo ser desqualificado, pelo fato dele simplesmente estar levando da boca para fora e não dentro de uma realidade interior. Nós somos da realidade interior da palavra. Ó Senhor Jesus, para isso novamente encoraja, sempre começa a semana encorajando e lembrando, durante todos os vídeos aqui do Alimento Diário, sempre tem aqui embaixo na descrição o vídeo da semana, onde o irmão está compartilhando essa palavra e também o tutorial, para nos ajudar a gente a desfrutar mais, a entrar nessa palavra com mais profundidade. O vídeo da semana tem 1h08, a palavra da semana, e o tutorial tem 25 minutos. Senhor Jesus, basta a gente se organizar um pouco, um pouco mais de 1h30. Senhor Jesus, já é suficiente para a gente poder tocar um pouco nessa palavra aqui. Como eu sempre falo, que às vezes tem certas questões que não são colocadas aqui no alimento diário, mas é ali a experiência do irmão, às vezes é uma brincadeira, é algo que ele fala ali e pode trazer para nós mais realidade. Então vale a pena assistir a palavra, Senhor Jesus. Vale a pena também ler a leitura de apoio, a leitura de apoio da semana são as riquezas insondáveis de Cristo, capítulo 6, e o livro do irmão Ezra também, o capítulo 2, você está preparado para o fim? Ó Senhor Jesus, tem que estar bem claro quanto a isso. Quando o irmão ele entra nessa questão de mostrar para nós os pontos da Bíblia, a questão da volta do Senhor, a semana a gente vai discorrer também um pouco sobre isso, a questão do reino de Deus, o reino dos céus, que já fala que no início do alimento diário de hoje, que a gente vai discorrer na importância de a gente ser constituído com a palavra de Deus, sobre o reino de Deus, o reino dos céus, e também Cristo como nosso alimento e bebidas espirituais. O irmão ele discorre bem rapidamente a respeito disso, e essa palavra da semana, quem libera o irmão Ezra, o irmão tem muita clareza, muita facilidade de mostrar para nós, que a gente já viu de apoio semanas atrás, falando sobre a volta do Senhor, Daniel, o destino do governo humano. Ele é um livro bem escatológico, ele trata com bastante detalhes o livro de Daniel, Apocalipse. Para entender Apocalipse a gente tem que entender Daniel. Ele fala sobre a volta do Senhor, é um livro riquíssimo para isso, e quem pesquisou, quem editou toda essa palavra, preparou esse livro, que é bem preciso ali na palavra, foi o irmão Ezra. Então ele tem bastante consciência a respeito disso, e ele procura sempre trazer para nós essa realidade, falando sobre o reino de Deus, o reino dos céus.
Ó Senhor Jesus, são palavras muito boas, né? E o irmão também começa já essa mensagem falando, né, que a mensagem 5 e 6, né, essa é a mensagem 13, né, Senhor Jesus, na mensagem 5 e 6 ali, né, ele entra falando bastante sobre a questão do prêmio, né, a questão do galardão. Essa semana vai discorrer um pouquinho novamente sobre isso, né, Senhor Jesus. Então também encorajo os irmãos a assistirem também, né, a mensagem 5 e a 6, né, Senhor Jesus, que o irmão fala bastante sobre a questão do reino, né, o prêmio. Ó Senhor Jesus, né, quem puder, né, tiver essa oportunidade, ó Senhor Jesus, é muito bom a gente se aprofundar mais na palavra, né, o que ele toca aqui, né, hoje há muitos cristãos que não conhecem a palavra, ou apenas conhecem superficialmente, conhecem porque, concordo com isso, concordo daquilo, eu sou dessa doutrina, eu sou daquela doutrina, mas não penetram profundamente na palavra. Essa manhã a gente vai ver também sobre essa questão. Então hoje muitos ficam discutindo a questão de salvação. Por quê? Porque não penetraram na palavra. Então ficam discutindo ali, né? Calvinista, eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu creio que a salvação é eterna, não, eu creio que se perde a salvação, né? E nenhuma das duas visões é completa. O irmão faz uma comparação, né, entre a física, né, Senhor Jesus, sobre a lei da relatividade, né, geral, né, de Einstein, que não é completa, né, e depois ele mostra também que tem a questão da física quântica ali, nesse Senhor Jesus, que também não é completa. Então hoje se criou também uma outra coisa na física chamada, né, a lei de cordas, né, Senhor Jesus, né, para tentar complementar isso tudo, que alguns chamam de simplesmente a lei de tudo, né, que tenta explicar todas as outras coisas que uma e outra não complementam. E ele mostra para nós, né, que se a gente simplesmente falar que a salvação é eterna, né, mas sem ter uma base correta na Bíblia, você vai ter um viver cristão desleixado, frouxo, solto. Mas se você também ficar ali, não se perde a salvação, você não tem um entendimento do que de fato a salvação é eterna, né? E que tem vários itens ali, por isso a gente precisa de algo que une tudo, que é o conceito do reino de Deus e o reino dos céus. São duas coisas diferentes. Por haver essa confusão entre o reino de Deus e o reino dos céus, fica-se achando que se perde a salvação. Ó Senhor Jesus, então não avança no propósito da salvação, nos fazer filhos de Deus e nos levar, né, a ganhar o galardão, que é o prêmio. Então não podemos confundir galardão e salvação, são duas coisas completamente diferentes. Durante a semana a gente vai tocar um pouco mais nisso. Ó Senhor Jesus, mas ele mostra para nós que a gente precisa nos constituir mais da palavra. Senhor Jesus, se você tem certa constituição da palavra, quando você toca nesses versículos e você é esclarecido, né, ali que, olha, existe a questão do reino de Deus e o reino dos céus, né, a salvação, o galardão, né, a nova Jerusalém é diferente do reino milenar. Se você tem conhecimento da palavra, você rapidamente já começa a ser esclarecido sobre isso. Agora, se você não tem conhecimento, você é apenas voltado para algumas doutrinas, você vai fazer como muitos, vai querer discutir. Ó Senhor Jesus, se você se voltar à palavra, se voltar ao Senhor. Ó Senhor Jesus. O irmão até cita, né, está até aqui no finalzinho de hoje, né, como que nós vamos conhecer a palavra de Deus? Por intermédio da palavra, por intermédio da Bíblia. Como que eu vou conhecer a vontade de Deus? Como que eu vou orar para que seja feita a vontade de Deus? Conhecendo a palavra de Deus. O irmão, ele brinca ali, ele cita, né, você não vai conhecer a palavra de Deus com uma voz que vem do céu. Não é o que vai vir para você falar, olha, essa é a vontade de Deus, faça isso, faça aquilo. Não, é tocando na palavra. Mas como? Na palavra com profundidade, né? Senhor Jesus. Por isso que muitos hoje, né, graças ao Senhor, têm recebido essa palavra. Recebido, né, o alimento diário. Né? Muitos pastores, muitas congregações têm adquirido, né, graças ao Senhor, né, entrado nessas questões, nesses livros de vida, né, que tem trago para nós tanta realidade por causa disso. São irmãos simples, estão buscando a vontade de Deus. Estão buscando a orientação de Deus na sua palavra. E aí quando vem, por ter conhecimento da Bíblia, logo ele pode perceber, opa, realmente eu estava pensando que estava faltando algo. É isso aqui. Ó Senhor Jesus, quando você começa a tocar na palavra com mais profundidade, você começa a ter mais comunhão com o Senhor. Você passa a ter mais intimidade com Ele, você começa a perceber que faltam, né, tem lacunas a serem preenchidas na sua vida. Lacunas de entendimento da palavra. Por isso a palavra sempre fala para nós, para a gente ser renovado no espírito do nosso entendimento. Antes eu tinha um entendimento, mas eu não posso ficar preso a isso. Quanto mais eu avanço diante do Senhor, mais eu percebo algumas lacunas aqui para eu preencher. E para isso eu preciso de maturidade. A gente vai na palavra, ganha um entendimento, a gente precisa voltar novamente. Como eu já dei o exemplo aqui, né, de uma criança pequena que pergunta, da onde vêm os bebês? Ó Senhor Jesus. Você não pode dar para ela aquela resposta completa, então você tem que dar dentro do entendimento dela, dentro da idade dela, dentro da realidade dela.
E aí depois, quando ela crescer mais um pouquinho, ela vai ter mais entendimento. Então você pode ir complementando essa informação até que ela obtenha, né, ali de maneira completa. É isso que o Senhor está fazendo conosco. Nós precisamos crescer espiritualmente, né, mas o alimento sólido é para os adultos, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa crescer, né, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pelo tempo decorrido, a gente já deveria ser mestre, já deveria conhecer a palavra e conseguir ensinar. Mas muitos ainda estão na infantilidade, não se aprofundam na palavra de Deus. E aí, né, vem qualquer vento, né, de doutrina e arrasta muitos. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ter firmeza, clareza quanto às verdades, quanto à vontade do Senhor. Por isso o irmão ele cita para nós aqui, né, que ele começou a ler, né, a tocar nisso aqui. E o Senhor começou a tocar nele ali, né? Dar uma direção para ele. Ele começou a ver isso aqui, né? Não sabeis. Várias vezes ele começou a olhar, né? Não sabeis, não sabeis, não sabeis. Ó Senhor Jesus, falta para nós o quê? Nos aprofundar na palavra. Tem coisa que a gente não está sabendo. O conhecimento de Deus não está penetrando em nós da maneira como deve ser. Ó Senhor Jesus, para trazer para nós maturidade de vida. A gente não pode ser desconhecedor da palavra. Ó Senhor Jesus. Esses dias eu ouvi uma frase, né, que estava falando, né, a respeito da imprensa hoje, que não tem sido imparcial, né, vai te apresentar os fatos, não, elas querem manipular os fatos, né, e aí a pessoa estava falando, né, que, olha, se você lê o jornal, né, se você não lê jornal, né, você não se interessa das coisas, você é desinformado, né? Agora, se você lê, né, você é desinformado. Senhor Jesus, por não ler, você não é informado. E se você ler, você fica desinformado. Porque tem muita coisa ali que é imprecisa. Muita coisa que é colocada ali de maneira a enganar, a fazer uma narrativa. Senhor Jesus. E hoje da mesma forma, se a gente não lê a palavra, a gente não vai se tornar conhecedor da palavra. Mas se a gente lê de maneira superficial, nós vamos ser desconhecedores da palavra. Nós vamos ficar focados em doutrinas, né, em explicações de certas coisas, e a gente não se aprofunda. Hoje tem pessoas que às vezes chegam para mim, né, e falam: ah, irmão, eu aprendi que isso é assim, assim, assim. Aí você pergunta para ele assim: poxa, irmão, muito bom, mas qual a sua base bíblica para você falar isso? Ah, não sei, eu sempre aprendi assim, só sei que foi assim. Ó Senhor Jesus, então ele aprendeu coisas na palavra, mas para ele aquilo ali acabou sendo uma desinformação. Aquilo não fez dele um conhecedor da palavra, fez ele conhecedor de um certo aspecto da palavra, mas se você não dá para ele uma base, não adianta. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a gente precisa conhecer, né, como a gente já viu em semanas anteriores, a gente tem que perceber que a igreja é uma nova cultura. A palavra de Deus visa trazer para nós uma nova cultura. Se a gente pegar simplesmente fatos qualquer e simplesmente sair citando por aí sem uma base, sem adquirir essa nova cultura, sem adquirir a visão dessa nova cultura, a gente vai achar estranho. Eu já estava assistindo um canal que estava mostrando, né? Tem coisas que, por exemplo, se você sair daqui e fizer num outro país, coisas que para nós brasileiros aqui é normal, em outros países você vai ofender alguém. E tem coisas que pessoas de outros países vão chegar aqui e vão fazer e nós vamos nos sentir ofendidos. Mas aquilo é normal para ele. Por quê? Porque é algo cultural. Então ele mostra para nós, por nós não conhecermos a palavra, não conhecemos a Bíblia, né? Não entramos de fato na Bíblia, como deve ser de fato lida, estudada, vista, compreendida, revelada. O que acontece? A gente acabou ofendendo a Deus, a gente acaba ofendendo os mandamentos de Deus e acabamos ofendendo os princípios divinos. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, por isso está mostrando para nós, é um alerta. Eu já comecei aqui compartilhando, né? Cuidado para não ser desqualificado. Não é para você falar para o outro: olha, toma cuidado, não é para você. Senhor, o que eu posso estar fazendo aqui, né, para que eu possa estar sendo desqualificado? Né? O próprio Senhor falou aqui em Mateus, né? Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Ó Senhor Jesus, né? É a palavra de Deus, né, através do poder de Deus, né, através do próprio Senhor, que pode nos mudar, pode modificar o nosso viver, pode nos levar a ser esse fator de mudança na vida das pessoas. Ó Senhor Jesus, mas não é simplesmente levar uma palavra por levar, mas é de fato compreender, ter entendimento. Ó Senhor Jesus, o irmão também toca aqui algo que
chamou a atenção dele nesses não sabeis, né, Senhor Jesus. É o não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Né? Uma coisa é você ver, entrar no reino de Deus, outra coisa é herdar. Esse herdar aqui, né, já é uma questão do prêmio, né, o reino dos céus. Ó Senhor Jesus, e ele mostra aqui, né, não sabeis que os injustos não herdarão. Aí ele fala ali que ele foi despertado quanto a isso. Né? Esse injusto aqui não são os injustos incrédulos, são os injustos crentes. Então ele mostra para nós ali uma lista de coisas, né? Nem injustos, nem avarentos, nem Senhor Jesus, nem idólatras. Ó Senhor Jesus, ele mostra várias coisas ali, nem adúlteros, nem efeminados, nem maldizentes, nem ladrões, nem avarentos. Ó Senhor Jesus, então ele mostra uma lista ali. Mas isso aqui é o que? São pessoas fora da igreja? Não, ele está falando de cristãos. Cristãos que têm esse procedimento. Ele deveria ser justo, ele deveria cumprir a vontade de Deus, mas ele é injusto. Ele tem a aparência de quem é filho de Deus, mas não vive essa realidade. Então ele comete injustiça, ele não cumpre a vontade de Deus. Por isso está mostrando para nós, se eu não tomar cuidado, eu vou ser um cristão só de nome, sem realidade. Vou ser um cristão só de aparência. Aquele lá é cristão, é filho de Deus, é evangélico. Mas na realidade não vive nada disso. Diante de Deus, Deus olha e não vê Cristo em nós. Então a gente vai ser o quê? Desqualificado por não trazer isso para a nossa vida. Né? Senhor Jesus. Então ele fala de vários não sabeis. Né? Não sabeis que os que correm no estágio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. A gente já viu, né? Justamente na mensagem 5, mensagem 6, o irmão colocou, né? Esse estágio na verdade é pista de corrida. Ó Senhor Jesus, todos estão correndo, mas um só vai levar o prêmio. Então ele fala, corra de maneira que vai alcançar. Né? Na vida da igreja, todos nós, né, como o corpo de Cristo, todos nós vamos levar o prêmio, né? Mas não é um prêmio qualquer, é o galardão de reinar com o Senhor. Ele fala, não sabeis que os santos vão julgar o mundo? Ó Senhor Jesus, se a gente vai julgar o mundo, como é que a gente pode ser cristão sem ter discernimento das coisas espirituais, sem ter discernimento das coisas do mundo que podem nos contaminar? Ó Senhor Jesus, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Ó Senhor Jesus, estamos falando de um ser espiritual. Né? Se eu não consigo viver de maneira espiritual, como é que eu vou julgar um ser espiritual? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Né? Como eu já citei, né? Se a gente não cumpre a vontade de Deus, como a gente quer entrar ali no lugar de habitação de Deus? Ó Senhor Jesus, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Ó Senhor Jesus, a gente precisa ver a maneira como nós temos nos conduzido. Ó Senhor Jesus. Então, ele mostra para nós, a gente não pode ser cristão e ser injusto. Né? Se aqueles que não cumprem a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, ele mostra que os problemas na igreja, né, no matrimônio, no relacionamento nosso com Deus, no nosso relacionamento com outras pessoas, é pelo fato de a gente desconhecer a palavra de Deus. A gente desconhece, né, de fato, né, a maneira de aplicar, de viver isso. Ó Senhor Jesus, muitos cristãos hoje não conhecem a Bíblia. São voltados para doutrinas, para um monte de coisa, querem simplesmente receber os benefícios, né? Eu vou ganhar isso, vou ganhar aquilo, e muitas vezes não estão vendo que essas coisas, certas práticas, estão indo contra o Evangelho, estão indo contra a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia nos alerta, ao final dos tempos, muitos vão obedecer em cima de demônios, muitos vão ficar ali apenas querendo satisfazer a coceira no ouvido, né? Se juntando àqueles segundo as suas próprias cobiças. Nós não podemos cair nesse erro. Nós vamos procurar sim fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, por isso está mostrando para nós, o Senhor nos deu a palavra, nos deu a Bíblia. Não precisa ler, estudar, desfrutar, né? Não só a Bíblia, mas também os livros espirituais, né? Desfrutar o alimento diário, quanta riqueza tem aqui. E precisa sair da superficialidade, comer alimento sólido, procurar crescer em vida. Ó Senhor Jesus, o amadurecimento, né? O crescimento vem para nós por meio da leitura da palavra de Deus. O Senhor tem nos dado ferramentas para a gente compreender a palavra, livros espirituais, alimento diário, né, os livros aqui, né, de referência, livros projeto na minha mão. Ó Senhor Jesus, são ensinamentos saudáveis que estão nos ajudando a entender, a compreender a palavra. Assim o Senhor ele vai gerando em nós uma intimidade e vai nos revelando a sua vontade. Ó Senhor Jesus, o próprio Senhor nos ensinou, né, a orar pela vontade de Deus. E como que a gente vai conhecer a vontade de Deus? Por meio da sua palavra. Como o irmão cita, né? Não vai ser uma voz do céu e vai te mostrar isso aqui é a minha vontade, faça isso, isso e aquilo. Não, é por meio da palavra, é um buscar mesmo. Deus fez isso de propósito, né? Para poder haver uma separação, né, entre aqueles que realmente estão cumprindo a sua vontade e aqueles que não.
Ó Senhor Jesus, é uma escolha nossa. Ele quer fazer de nós o sal da terra. Não um sal sem sabor, que não serve para nada, mas um sal com sabor, né, que pode restaurar nas pessoas, né, o sabor pela palavra de Deus, a vontade da palavra de Deus. Então Ele quer eliminar de nós todos os germes, todas as bactérias, ó Senhor Jesus. E também nos levar a dar sabor, né, Senhor Jesus, na vida das pessoas, a ser um fator de mudança na vida das pessoas. Por isso Ele quer fazer de nós aqueles que valorizam e amam a palavra do Senhor. Porque essa é a característica do vencedor, daquele que vai herdar, né, o reino, vai garantir o prêmio. Ele mostra para nós também, né, que no final do ano imediato da semana a gente vai ver, né, que a gente não deve ser murmurador, a gente tem que aprender a ser mais grato por tudo aquilo que o Senhor tem entregue para nós. O povo ficava simplesmente ali reclamando de tudo. Ele mostra para nós que reclamar de tudo, né, ser murmurador, é resultado de você ter fome e sede espirituais. Você tem fome e sede de Cristo. Então a gente precisa essa semana ver, né, que Cristo é a pedra espiritual que nos segue para nos alimentar, para matar a nossa sede. Então vamos desfrutar mais do Senhor, né, tocar mais na sua vontade. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.